Olha só que legal, que interessante, quando nós começamos a desenvolver a nossa capacidade cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Olha só que interessante. Imagina se você vira para o seu filho e fala assim, olha, não pega isso, porque se você pegar, eu vou te deixar de castigo, ok? E aí passa um tempo, esse menino vai lá e pega o que você disse para não pegar e quebra. Você fica tão irado, tão nervoso, tão irado, que além de você colocar ele de castigo, você ainda dá umas palmadas. Você foi lá e deu umas palmadas no seu filho. Então, o que está acontecendo aqui? Por que ele apanhou? Qual foi o motivo? Ele literalmente tomou umas chineladas, que é um castigo adicional, ok? Porque ele desobedeceu você e você ficou irado e foi lá e deu umas palmadas. Além de dar umas palmadas, você colocou ele de castigo. Então veja que as palmadas está correlacionada diretamente com a desobediência. Por quê? Ele só levou palmada porque ele desobedeceu. Se ele não tivesse desobedecido, ele não teria levado palmadas. Ele está de castigo porque ele desobedeceu. Então qual é o motivo do castigo? Por que ele está de castigo? Pressupõe que ele fez algo. E o que é esse algo? Desobedeceu. Por que ele apanhou? Pressupõe que ele apanhou porque ele fez algo. Por que ele apanhou? Porque ele desobedeceu. Ficou fácil de entender, não ficou? Agora olha só. Em muitos momentos na Torá, em muitos momentos, por exemplo, Hebreus 3:11 diz: na minha ira eu jurei que eles não entrariam no meu descanso. Hebreus 3:11 está citando Salmos 95:11. Que Deus, em um momento de ira, de que ele ficou irado, ele falou, não, vou entrar na minha ira. É claro que depois ele, se acalma e deixa entrar. Mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que o sentimento de ira, o Eterno também tem esse sentimento, ou seja, ele se manifesta para você entender uma comunicação. É somente para isso, ok? Que depois nós podemos falar sobre isso. Mas aqui o sentimento de ira é só para você entender o que Deus, o que o Eterno quer te comunicar, ok? Ficou fácil de entender, não ficou? Então, somente para recapitular ele apanhou porque está ligado diretamente à desobediência. Ele está de castigo porque está ligado diretamente na desobediência, correto? Então agora vamos lá entrar dentro do texto ou do contexto que nós estamos querendo. Vem comigo. Da onde vem a ideia de pecado original? Ou um pecado originalmente, ok? Porque originalmente o primeiro pecado vem lá do Jardim do Éden. Então ali você vê em Gênesis 3, para ser bem mais específico, ok? A Eva vai lá e come o fruto proibido, certo? Correto? Está ali no 12. E aí o Eterno pergunta, o que você fez? Ah, foi a serpente, ela me enganou, eu comi o fruto. Então, quando a Eva come o fruto, lembrando que o Eterno falou para Adão, olha, você pode comer de toda a árvore, mas o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento, você vai morrer, ok? Ou seja, lembra do exemplo que eu dei aí atrás? Olha, não pega isso que você vai ficar de castigo. Lembra disso? Tá conectando aí? Olha só. Então a Eva vai lá e come daquilo que o Eterno proibiu de comer. Ou seja, o menino vai lá e pega aquilo que você proibiu ele de pegar. E ele quebra. Ou seja, a Eva vai lá e quebra uma ordenança divina. E aí o Eterno pergunta para ela, o que você fez? Ah, a serpente me enganou. O Eterno vai lá e dá a consequência do pecado para a serpente de enganação e dá a consequência do pecado para a Eva. Equivalente a você ficou tão irado que você bateu no seu filho. Porque lembra, já tinha uma prescrição. Quem comer vai morrer. Então, essa prescrição nós colocamos aqui, ou seja, se você pegar isso, menino, você vai ficar de castigo. Conseguiu entender? Então, esse castigo estava ligado diretamente à desobediência de não pegar aquilo que os pais pediu para não pegar. E o pai ficou tão irado que bateu no menino ainda colocou ele de castigo. Ou seja, o Eterno Deus ficou tão irado que a Eva pegou o fruto, ok? Que ainda bateu nela. Como? Eu vou multiplicar a sua dor. Todo nascimento que você tiver agora, todo filho que você tiver, você vai ter muitas dores. Então, a dor do nascimento, o ato de gerar um filho está ligado diretamente ao pecado.
Por quê? Por que o menino apanhou? Porque ele desobedeceu. Então, o ato dele tomar uma chinelada está ligado diretamente com a desobediência. Pegou aí? Ficou fácil de entender, não ficou? Então, veja que o castigo da Eva, além de ficar de castigo, ou seja, morrer, ok? Ela também apanhou, que é, no caso, você vai ter filhos com muitas dores. Então, veja que a dor, quando ela gera o filho, essa dor de gerar um filho está ligada diretamente ao pecado que ela cometeu em desobediência. Por isso que vem a ideia do pecado original. Rashi, um grande sábio, fala sobre isso. Você vai ali no próprio texto de Gênesis 3, ok? Dá para você entender de forma muito clara também, só você usando o pressuposto. Veja bem, o Eterno diz, olha, se você comer, você vai morrer. E aí vem, o que você fez, Eva? Eu comi da árvore porque a serpente me enganou. E aí ele dá uma punição para a serpente. Pressupõe que a serpente ganhou a punição porque ela enganou a mulher. E dá uma punição para Eva. Pressupõe que a punição veio porque ela desobedeceu. Veja que o castigo de Eva está ligado diretamente ao pecado que ela cometeu, certo? E o castigo dela foi o quê? Ter um filho em dor. Então, toda vez que ela tem um filho em dor, remonta o pecado dela. Daí vem a ideia de pecado original, de nascer em pecado. Não é que nasceu pecando, e sim que o ato de nascimento relembra o pecado de Eva. Conseguiu compreender? Ficou fácil, não ficou? Então, como vários sábios, ok? Vários sábios, inclusive Rashi, concorda com essa ideia de que o ato de nascimento, ok? Relembra o pecado de Eva. Tanto que agora você vai ali para Levíticos 12, no versículo 6 fala, quando a mulher tiver um filho masculino ou feminino, ela vai trazer uma oferta para o pecado. Viu? Está correlacionado com o pecado de Eva. Porque ter uma criança não é pecado, é uma bênção de Deus. Mas relembra o castigo, está ligado direto ao castigo. Pegou aí? Viu como é que ficou fácil? Por isso que você lê lá em Gênesis 6, 12, falando que, olha, quando a mulher tiver um filho, ela vai trazer a oferta pelo pecado. Ficou fácil de entender, não ficou? Então daí, muitos pais da igreja, estudando essas sagradas escrituras maravilhosas, interpretando de acordo com a regência, ou seja, coesão do texto, de acordo com a coerência, ou seja, entendendo o que o texto fala, e lendo vários autores como Rashi, chegou à conclusão do pecado original. Não que a criança já nasce em pecado, e sim que lembra o pecado originalmente feito por Eva. Que o castigo foi ter o quê? Um filho em dor. Então aí a ideia do pecado original. Conseguiu compreender? Ficou fácil, não ficou? Se você gostou, então compartilha, mostra para os seus amigos, mostra para os seus colegas, para os seus líderes. Deixa o like e comenta aqui. Aquele abraço, que o Eterno abençoe você. Vamos espalhar essa palavra maravilhosa do Eterno Deus. Shalom, shalom.